nós fomos feitos para conhecer e viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, mas elas jamais se revelarão a nós enquanto estiver presente nas nossas atitudes e escolhas o molde desse mundo. Olá, seja bem-vindo. Você está na minha sala de oração e eu tenho uma palavra de Deus para você. Você que está inconformado com esse mundo, você que sente que existe algo maior, que está pronto para você, que está à sua disposição, que não é para um grupo seleto de pessoas, mas é para gente que tem fome e tem sede do conhecimento de Cristo Jesus. Pessoas como você e eu que entendemos que precisamos cumprir a palavra no que diz respeito a conhecer a Cristo e prosseguir em conhecê-lo. Não adianta um dia ter aceitado a Jesus, nós precisamos ter atitudes que demonstrem que continuamos a aceitá-lo. E quando nós aceitamos a Jesus, vale lembrar que veio com ele um conjunto de práticas, regras, limites, padrões completamente diametrais ao padrão estabelecido nesse mundo. E qual é o padrão do mundo? Pecado, queda, distância de Deus. E é exatamente por isso que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer e ressuscitar e levantar aqui na terra uma possibilidade de restaurar os caídos ao relacionamento real com o Pai. Mas é preciso fazer escolhas. É preciso fazer uma escolha fundamental de negar o padrão caído desse mundo e absorver o padrão de Deus e aceitar aquilo que Deus chama de importante. A Bíblia nos fala em Romanos 12:2, algo muito importante. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, existe um padrão nesse mundo e há um alerta da parte de Deus para que eu e vocês, nós não estabeleçamos esse padrão como um molde que dita o nosso formato de vida, ou a forma como vivemos ou levamos a nossa vida nessa terra. E a Bíblia está nos alertando nesse texto de Romanos 12:2 que caso eu me mantenha no molde errado, no padrão desse mundo, que é esse molde errado, eu não vou conhecer a boa, nem a agradável, muito menos a perfeita vontade de Deus. E quer saber, nós fomos feitos para conhecer e viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, mas elas jamais se revelarão a nós enquanto estiver presente nas nossas atitudes e escolhas o molde desse mundo, o molde caído, o molde do pecado, os princípios basilares para a vida humana pautado no pecado. Enquanto isso se encontrar em nós, Deus vai continuar nos convidando, nos oportunizando, dizendo: filho, eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. Vem a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite, venha. Mas enquanto a nossa opção for o caminho contrário de Romanos 12:2, for o molde desse mundo, nós não vamos conhecer o que é bom, agradável e perfeito na ótica de Deus. Isso é extremamente horrível para nós. É desafiador, machuca. E muitos de nós está aprisionado num padrão caído, que é o padrão desse mundo. E Deus, Ele tem formas, Ele tem métricas para enxergar isso. As nossas escolhas, por exemplo, falam a Deus mais do que as nossas palavras. A nossa opção por manter na nossa vida coisas que são importantes para pessoas que não conhecem a Deus são coisas que ferem o coração do Pai, porque aquilo que é importante para Deus deveria ser a nossa prioridade.
E aquilo que é importante para esse mundo caído, que tem padrões caídos, ao qual nós não devemos nos moldar, nós estamos aqui para mudar essa realidade, mas às vezes nós nos unimos a ela e ao invés de inspirar pessoas a Cristo, nós passamos a ser um mau testemunho. E nós precisamos pensar a respeito, nós precisamos nos colocar diante de palavras como essa, diante de fundamentos como esse, e não nos sentir acusados, mas resgatados, desafiados a uma vida incomum a esse mundo. Sim, a vida em Cristo sempre será uma vida incomum, vista pela ótica desse mundo. Mas para Deus é o usual para nós. É o comum para os filhos de Deus e não para aqueles que se colocam como filhos do Deus dessa era, o caído, com seus princípios caídos, com sua sede de alimentar a carne, os desejos caídos, as lascívias, as disputas, as pelejas, as emulações, o terror, o ódio, a disputa, a falta de amor, a multiplicação do pecado. Todas essas coisas estão dentro desse molde, do molde que dá formato a esse mundo, ao qual Romanos, mais uma vez, 12:2 está nos dizendo: não se amoldem a esse padrão, mas renove a sua mente. É como se Deus estivesse dizendo, e na verdade Ele está: filhos, por favor, conheçam a minha boa vontade para vocês, conheçam a minha agradável vontade para vocês, conheçam a minha perfeita vontade para vocês. Mas muitas vezes nós fazemos a opção de chamar pecado de coisa natural. Isso é natural, isso é comum. De chamar o padrão de Deus de fanatismo, por exemplo. Para que isso? Não precisa disso tudo. O que é que tem? Todo mundo faz. Isso é bobagem. São palavras comuns na boca de quem entendeu que o Espírito de Deus o está confrontando. Mas de alguma forma, essas pessoas entendem que precisam se defender. E aqui não julgamos pessoas, mas temos uma responsabilidade de levar o Evangelho até ela. E o Evangelho de Deus, o Evangelho da palavra, o Evangelho silente e gritante na nossa alma, é o Evangelho da metanoia. É o Evangelho da mudança necessária. E é para esse lugar que Deus nos está chamando. Escute o som da sua voz. E quando ouvir, não endureçais os vossos corações. Porque Ele te quer, Ele te ama, Ele te chama, Ele espera por você. Mas nós precisamos fazer uma opção de não nos moldar ao padrão desse mundo, mas em tudo viver uma renovação de mente necessária, uma transformação de mentalidade, para que nós sejamos capazes, nos encontremos numa condição que nos faça ser possível comprovar a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor. É para esse lugar que nós fomos criados. É para esse lugar que hoje eu quero te chamar a uma reflexão individual. Uma reflexão necessária que vai te transportar para um lugar de segurança na presença do Pai. Amém? Em nome de Jesus.